Bem-vindos novamente ao canal Psicanálise em Carne e Osso. Dando continuidade à nossa intenção de tratar de temas da psicanálise e o cotidiano, vamos abordar hoje temas sobre a relação e parcerias humanas, inspirado no ditado onde se come a carne, não se ganha o pão. Mário, o que você quer dizer com isso, assim? Então, boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui mais uma vez abordando aí temas da psicanálise e da vida cotidiana. Então, nesse programa, como a Helena salientou, eu pensei em abordar a questão dos relacionamentos e das parcerias humanas a partir do conhecidíssimo ditado popular que diz: onde se come a carne, não se ganha o pão, ou onde se ganha o pão, não se come a carne. Eu pensei em abordar esse tema das parcerias humanas segundo duas perspectivas em relação ao outro. Uma dessas perspectivas diz respeito a quando o outro aparece na vida do sujeito com muita consistência, né? O primeiro exemplo que eu gostaria de abordar sobre essa consistência do outro na vida do sujeito, até foi inspirado por um relato que eu ouvi não faz muito tempo, a respeito de uma pessoa que dizia: eu fui fazer uma entrevista de trabalho e o gerente disse que gostou muito de mim e queria criar uma vaga apropriada para mim. Então eu pensei nesse aspecto, né? Quer dizer, que o gerente talvez tenha gostado aí da pessoa que ele entrevistou, né? Tenha crescido os olhos sobre essa pessoa, e aí tenha pensado: bom, eu vou criar uma vaga para essa pessoa, de modo que eu possa ficar me entretendo com ela aqui nos dias de trabalho, né? Ainda que seja apenas pelo olhar, enfim, sem nenhuma, vamos dizer, intenção explícita, ou sem a explicitação de nenhum tipo de intenção ou de assédio, né? Então me pareceu bastante interessante isso, porque nesse sentido o outro aparece com uma grande consistência, porque o sujeito, né, no caso o gerente, aposta que seu dia a dia ficará mais interessante se ele tiver a companhia, ainda que roubada, né, roubada entre aspas, dessa pessoa, né? Então aí ele vai se entreter, né, em pensar, em contemplá-la com olhar, em passar atividades e tal, né? Quer dizer, o dia a dia dele vai ficar, digamos, enriquecido, como a gente diz, superfaturado, né? Aí me surgem algumas perguntas em relação a isso, né? Será que isso atrapalharia a vida de trabalho, né? Quer dizer, será que se a gente tentar fazer esse superfaturamento nas diversas situações da vida ou na situação de trabalho, isso atrapalharia nosso desempenho? Seria possível fazer esse tipo de conciliação, né? Quer dizer, sempre na linha de dotar a vida de o cotidiano, né? O fastídio do dia a dia de trabalho, que muitas vezes a gente experimenta, né? Tentar adotar isso de uma certa graça, assim, né? Porque aí o outro aparece com uma consistência total, né? Quer dizer, esse gerente pensa direto nessa pessoa, né? Pensa até em criar situações aí que possa ter um convívio mais estreito, atividades de trabalho e tal. Então isso me fica na cabeça, né? Quer dizer, o ditado popular já traz a resposta. Não, é melhor não mexer com isso, né? Porque o ditado popular, eu achei que quer ensinar pra gente que isso, essa consistência, quando o outro, né, quando a consistência do outro fica superior ao nosso empenho pela sobrevivência, pô, aí deve acender uma luz vermelha. Fica atento, né, porque você pode aí meio que sair mal. E aí se atualiza uma série de coisas, né, porque você convivendo com a pessoa, a própria dinâmica e sensorial perceptiva, né, o olhar, o cheiro, a voz, né, tudo isso atualizaria, né, como palco aí dessa maior satisfação no cotidiano, talvez sensações vividas num nível pré-verbal, né, pré-linguístico e que operacionalizadas poderiam transformar a nossa vida atual numa coisa assim um pouco mais interessante. Então, se a gente puder, baseado na psicanálise, poder operacionalizar algumas coisas que possam tornar esse dia a dia mais agradável, como por exemplo nesse exemplo,
Enfim, seria talvez uma solução muito oportuna aí para as queixas que a gente ouve dessa apatia cotidiana. Mas então, quando eu estava elaborando todas as ideias, escrevendo o texto que fundamenta esse programa, surgiu justamente essa coisa, que é essa grande novidade aí na vida de todo mundo, né, que foi a questão da pandemia. E aí eu também pensei que isso poderia ser um exemplo muito oportuno de consistência do outro. Claro que numa direção absolutamente oposta. Ou seja, quer dizer, aí o outro se apresenta realmente com toda a sua força, mas no sentido de ser devastador, né? Um outro do qual a gente precisa se defender, porque ele porta em si a possibilidade, né, da vida ou da morte, né? Ou seja, ele pode estar contaminado aí pelo vírus e propagar esse vírus para a gente e tal. Então, quer dizer, também é uma presença muito constante, que tem desenvolvido assim uma série de práticas, né, em relação a esse outro, práticas de cuidado. Vamos nos manter à distância, enfim, até tem todos um métier aí, né, de se comportar e cumprimentar o outro e depois se higienizar com álcool gel. Então esses dois exemplos, né, quer dizer, um exemplo do outro como foco de atração, como foco de um entretenimento prazeroso, e o outro como perigo. Todas essas maneiras de ver o outro dito modos da gente se posicionar ao longo do dia a dia, né? Por outro lado, né, pensei em dois exemplos onde acontece justamente ao contrário, quer dizer que o outro se apresenta assim inconsistente, ou seja, fraquinho, né? O primeiro deles é a clássica parceria amorosa oficializada pelo casamento, né? Aí também é uma coisa muito complexa, né? Porque as pessoas, existe todo um mito em relação a isso, né? O jovem encontra uma garota e a garota encontra um jovem, eles se namoram, se casam. Isso tudo é oficializado, né? Pela instituição matrimonial, né, que parece até uma linguagem meio dinossáurica, mas enfim, que implica num vínculo jurídico, cria-se uma ilusão, aí tem uma certa segurança. Bom, essa parceria está oficializada, então isso está tudo de uma certa forma garantido. No entanto, o que a gente ouve na experiência clínica e na experiência social de ouvir as pessoas, né, é que as parcerias amorosas que tomam essa feição de um casamento tal, elas estão assim meio em baixa, por um lado, porque isso vai caindo num certo assim, numa certa rotina, né? As pessoas os cônjuges começam a se atormentar uns aos outros, né? Então, aí a gente pode pensar que, diferente daquilo que você estava expondo, quer dizer, tem duas faces da mesma moeda. Por um lado, o sujeito extremamente consistente, mas é como se vamos dizer, numa relação como essa, mais formalizada, o casamento, ao longo dos anos, o sujeito vai perdendo essa certa consistência. Aquela empolgação inicial, aquela paixão inicial, ela vai, enfim, talvez se desgastando à medida em que ela toma uma configuração assim mais... Eu não sei se a gente pode dizer mais jurídica, mais assim é como se, bom, a gente está tão empolgado aqui, então vamos dar uma continuidade para isso, vamos dar aí sim também uma consistência para essa parceria, mas que a gente vê que não se sustenta. Ela pode até funcionar como uma seguridade social, e por isso que eu brinco, né? Quer dizer, o casamento, né, no vínculo jurídico tradicional, né, seria como uma CLT da vida amorosa, né? Quer dizer, tem uma série de prescrições, né, que isso parece que te dá uma certa segurança em relação à vida, mas que em contrapartida quando você emoldura esse relacionamento que inicialmente surgiu de uma paixão, de uma empolgação inicial, parece que essa empolgação vai se desconfigurando a partir desse emolduramento. Isso torna a coisa meio assim, a coisa vai ficando meio um pouco sem graça, né? Então, nesse sentido, o outro aparece como inconsciente, que é completamente diferente do gerente que está lá todo dia querendo ir trabalhar para crescer o olho sobre aquela pessoa que ele encanta. Vamos dizer, a gente pode traçar um paralelo, assim, quer dizer, o sujeito que contrata alguém, cria um cargo específico só para poder ficar contemplando, num certo sentido ele alimenta a fantasia, né?
E o casamento tão formalizado, ou talvez, sei lá, o peso do dia a dia e tal, será que ele faz esvair um pouco essa fantasia? Eu acho que sim. Quanto mais você moldura com esses critérios objetivos e de seguridade social, mais a coisa vai perdendo a graça. Claro, porque também o viver objetivamente ali no dia a dia, a rotina, isso é uma coisa que a fantasia vai um pouco... Haja fantasia para dar conta da rotina, enquanto que você está só ali contemplando o outro, ou mesmo que, vamos dizer, dessa vaga inicial que o sujeito cria, né, que o gerente cria lá para se entreter com aquela pessoa e tal, mesmo que aquilo tome a configuração de um relacionamento, mas sempre é um relacionamento roubado, que ele vai encontrar a pessoa assim, em momentos que, assim... exatamente, não é uma coisa que dá para acontecer direto tal. Então, claro, isso, realmente a fantasia, ela vai sendo de uma certa alimentada, o que não acontece, por exemplo, com a rotina, com a objetividade do dia a dia, na resolução de problemas, com filhos, etc. Sobrevivência. Né? Porque parece quase a reinvenção do amor cortês lá do século XV, XVI. Um pouco. Assim, quer dizer, algo ainda... potencialmente, quer dizer, virtualiza. Muito interessante a gente pensar nesse contexto, por exemplo, no célebre caso Romeu e Julieta, né, que é, vamos dizer assim, que é o modelo ocidental assim do amor, né, da intensidade do amor. Quer dizer, que é uma parceria que na verdade ela não se concretizou, né? Outro aspecto que eu pensei, que eu acho muito também legal da gente abordar, de uma certa inconsistência do outro, são as parcerias que se estabelecem virtualmente. Né? Muito em voga hoje. Muito em voga hoje em dia. Porque isso é uma coisa muito interessante, né? Porque nas parcerias virtuais, né, nas redes sociais, enfim, nas parcerias que se estabelecem a partir daí, quer dizer, o outro não aparece de forma nenhuma. Em carne e osso, né? Quer dizer, você se relaciona com ele, mas aí ele está distante. Ele não está presente espacialmente. O corpo dele não está presente, né? Você está se relacionando, enfim, com uma imagem, enfim, não que isso não seja também intenso, que isso não provoque intensos afetos. Não, ao contrário, talvez até, vamos dizer, propicie um mais além, né? Quer dizer, o sujeito de um lado da tela, ele entra com o dele, né? O que o outro entra, quer dizer, o sujeito pode virtualizar, né? Não, com certeza, o sujeito pode tudo. Exatamente. Quer dizer, o parceiro não entrando em carne e osso, ele pode ser revestido pelo sujeito com as vestes da fantasia desse próprio sujeito. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de pensar nesse tipo de relacionamento virtual como um relacionamento em que o outro aparece de uma forma inconsistente no sentido dessa presença realmente corporal e ali atualizada, né? E isso, né, a gente vê essa oportunidade dos relacionamentos virtuais, né, com a questão da epidemia ou da pandemia, né? Volto a esse tema porque parece que os relacionamentos virtuais foram realmente preparando o terreno, né, para isso que a pandemia está exigindo, né? Ou seja, não se aproxime, não chegue perto. O outro se coloca como eu disse no início, né, como perigoso, como devastador, como portador da morte. A gente como fonte de contágio, né? Como fonte de contágio. Quer dizer, aí quer dizer, traz essa ideia de uma asepsia das relações. Né? Total. O relacionamento virtual, realmente eu acho que a insígnia dele é uma coisa de tornar os relacionamentos humanos assépticos. E você pode perceber, né? Vocês podem perceber que é um movimento que vem vindo, né? Essa coisa, o afeto, ele tem sido tratado como uma coisa extremamente perigosa, né? E tá aí a mídia para proliferar cada vez mais novas formas de assédio, né? Tudo é assédio. Agora só falta ter o assédio animal, né? O cara chega, passa a mão, faz um carinho no cachorro do vizinho. Pô, você assediou meu cachorro, né? Você passou a mão numa região, numa zona erógena do cachorro, né? Só tá faltando isso, né? Porque... Agora eu fico me perguntando, por que é que o afeto
né, adquiriu esse caráter tão nocivo? Por que o outro, nefasto, né? Aniquilador, devastador. Exatamente, a gente está caminhando para o mundo realmente da asepsia em relação ao afeto, ao contato humano, né? Aquela coisa, a uma intimidade que, não sei, parece bastante prazerosa e não tão nociva, né? Quer dizer, as pessoas se namoram, paqueram, né? Se entretêm umas com as outras, uma se interessa pelo mundo interno da outra, pelo que ela pensa, pelo que ela sente e tal, e até ousa dizer coisas e tal. Hoje em dia não, quer dizer, não parece, assim, não dá um ar, assim, de uma tentativa de uniformizar, né? Quer dizer, um discurso unívoco, assim. É interessante. Mas então, um discurso unívoco, assim, no sentido, o outro pode ser perigoso. Então mantenha um limite, ó, só dá para ir até aqui. Que esse limite já teve um pouco mais além, né? Até uns anos atrás, umas décadas atrás, então, como eu disse, tinha uma certa curtição a mais, né? Um com o outro, um se interessar pelo outro. Correr um certo risco. Isso, né? E até esse jogo, né? Assim, não ser uma coisa tão explícita, um interesse e tal, e suportar o desejo do outro, sem se sentir tão agredido com isso, etc. Né? Agora, então, as redes sociais estão vindo assim no sentido de tornar realmente cada vez mais nocivo esse contato. E a pandemia, é óbvio que a gente sabe, quer dizer, ninguém aqui vai no contra, assim, não, quer dizer, não há que se seguir as regras para evitar o contágio. Quer dizer, não há que se questionar, né, que um vírus altamente... Ninguém é maluco. Sim, claro. Por outro lado, quer dizer, parece que vem dar uma chancela, não tão objetivamente, que objetivamente a gente sabe, há que se tomar os cuidados. Mas que efeitos subjetivos, isso é pouco tocado no assunto, que efeitos subjetivos, quer dizer, isso pode provocar, né? Porque parece que chancela realmente. O outro é potencialmente devastador. Enfim, né? Então parece que a pandemia, né, e esse trato com o outro decorrente da pandemia, da propagação do vírus, etc, etc, ele encontrou um terreno assim muito já... muito apropriado, né? Quer dizer, exatamente, quer dizer, a ponto de isso ser veiculado a ponto de ser veiculado pela mídia, que o parceiro mais seguro para você se relacionar é você mesmo. Nossa, quer dizer, então assim, a apologia ao onanismo e ao sexo virtual já está oficializada, já está divulgada. Posso esclarecer o onanismo? Por favor. Saiu num programa, numa rede muito conhecida, quer dizer, a masturbação, quer dizer, o sujeito com ele mesmo, né? Por que isso, né? Quer dizer, é prescindir completamente de uma parceria, né? Com certeza, quer dizer, e o outro aparecer nessa consistência absoluta de devastador, de potencialmente devastador. Então aí você vai neutralizar esse outro. Por isso que eu penso que os relacionamentos virtuais, eles trazem uma inconsistência do outro, porque é uma tentativa de tirar qualquer consistência do outro, e a consistência do outro, ela tem uma certa importância na parceria humana, na parceria amorosa, né? É claro que enfim, tem que ter um certo limite, você não vai sucumbir ao gosto, você não vai fazer um com o outro, né? Porque aí, enfim, significa realmente a falência total. Mas por outro lado, prazerar. Há de ter um encantamento, essa consistência, há de você sustentar ela até certo ponto. E requer um certo trabalho, um certo empenho, né? Com certeza, não é um certo trabalho, é muito trabalho, Então é claro, é mais cômodo, talvez fosse mais cômodo, ou está se propondo que seja mais cômodo, mais saudável, mais eficiente, mais interessante, você passar sem o outro, assim, só ser vestígios do outro. Muito legal isso, parece, eu entrei em contato aí a propósito dessa coisa aí, dessa pandemia, né, com um pensamento aí, um texto de um filósofo italiano contemporâneo, que é da Universidade de Bolonha, que ele coloca uma coisa bastante interessante, né? Que na verdade a AIDS preparou um terreno da internet, né? E acho muito legal isso, porque a AIDS realmente foi um primeiro momento, assim, né? Um primeiro impacto, né, para a humanidade, de que, olha, os relacionamentos
podem ser São perigosos, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Você tem que pôr um plástico aí no meio, porque senão, se você não se proteger, a coisa vai pegar. Quer dizer, e agora essa pandemia realmente eleva isso a uma potência gigantesca, e mesmo porque também as redes sociais se desenvolveram muito mais na época que né, enfim, nesses últimos anos aí, né? Agora, como que a gente pode pensar, não sei se eu estou dando um salto muito grande, mas e o psicanalista, né? Porque a psicanálise, ela trabalha com o encontro, né? Do analista com o sujeito que se propõe a fazer uma análise. Como que você tem feito hoje, né? Diante de tantos anos de clínica, quer dizer, de repente você vê algo que atravessa, como por exemplo essa pandemia. Realmente, como não só a mim, mas como a todo mundo, pegou meio de calças curtas, né? Mas eu acho que até pela minha própria, assim, envolvimento com a psicanálise, eu assumi uma postura assim, mantenho meus consultórios abertos e deixo livremente a cada paciente a possibilidade de ser atendido presencialmente ou por Skype ou chamada de vídeo ou de voz do WhatsApp. Então eu propus assim, olha, no seu horário me chame ou por WhatsApp ou venha, estarei aqui, não precisa nem avisar como que você vai fazer. Sim, como você sente os efeitos disso, assim, até sobre os seus pacientes, né? Porque, num certo sentido, há vamos dizer, uma certa diferença do discurso vigente. É uma coisa, assim, difícil, né? Vamos dizer assim, em plena questão desses ditames sociais, não sair de casa, tal, quer dizer, você manter o consultório aberto é um ato um pouco, sei lá, pode ser sofrer algum tipo de crítica, ou sei lá, e sustentar uma posição num clima desse da humanidade é tentar passar uma certa temperança. Como meu trabalho é um trabalho, eu posso me deslocar para o consultório de uma maneira um pouco mais segura no carro, os pacientes também. E tem pacientes com intervalo grandes e tal, não tem aquele acúmulo, um a um, etc. Então acho que não faço nenhum ato assim herético, né? E isso passa uma certa tranquilidade para os pacientes, assim, essa possibilidade de eu estar ali, estou ali, né? É claro que também a gente tem, e aí é o filé mignon da história, e é o campo específico da psicanálise, né? Quer dizer, a psicanálise funciona, opera segundo uma dinâmica extremamente intensa, que é a dinâmica transferencial. Então, nessa dinâmica, de acordo com essa dinâmica transferencial, o paciente está funcionando ali numa dimensão que nem mesmo ele tem muita noção, né? Quer dizer, então afetos primitivos e estão todos ali atualizados na situação de análise, e é isso realmente que faz a situação de análise, que dá a genuinidade da situação analítica. E perdão, quer dizer, até te interrompendo um pouco, a possibilidade de fazer caminhar, né, também a análise, porque se o sujeito não tem onde exercitar isso, sim, quer dizer, de realmente, né, demandar, ao mesmo tempo, vamos dizer, o analista não responder exatamente desse lugar da demanda, mas no mínimo acolher, né? Sim. Quer dizer, do sujeito ter um local que ele possa exercitar um pouco isso, né? É lógico que no nível racional qualquer um entende que é melhor você se resguardar para não facilitar a propagação do vírus. Mas no nível da transferência, que é onde opera, que é o campo específico da análise, né, estão operando outros tipos de afeto, né? Quer dizer, um afeto, digamos, mais primitivo, pelo menos em alguns pacientes. Ou né? seja, o mundo não dá para a gente equiparar, ou seja, ou igualar a objetividade, que Sim. é evidente, racional, a gente compreende todos os cuidados que se tem que ter, vamos dizer, com todos os, né, tudo que tem sido informado em relação ao contexto atual. No entanto, o psicanalista não pode perder também, quer dizer, de vista realmente do que ele trata, né? Isso tem a ver com a saúde, mas a saúde mental, né? Quer dizer, o bem-estar, a possibilidade do sujeito, vamos dizer, encontrar guarida na sua inquietação, né?
Sim, com certeza. Né? E você, então, quer dizer, não dá para pregar essa asepsia também. Não dá, quer dizer, não dá. A asepsia da relação não cabe para a psicanálise. Claro, eu digo assim, a questão não é discutir aqui se o confinamento, se a gente não deve, enfim, a questão não é essa. E eu, enquanto psicanalista, não estou colocando uma questão em relação ao confinamento ou não. Né? Eu estou tentando destacar pontos específicos da psicanálise e colocar a psicanálise realmente como vamos dizer, um discurso ou um operador que não simplesmente se adapta a qualquer circunstância. Então, a psicanálise tem uma genuinidade que, na verdade, funciona até como um contradiscurso em relação a muitas coisas que estão por aí. Então, como eu digo, quer dizer, o meu ato de manter o consultório aberto, ele não, eu calculo que não vá, isso não implique num risco muito grande de propagação, nem meu, nem dos pacientes, né? E funciona como oferta. E eu deixo muito claro, se você preferir me chamar por algum meio virtual, estarei aqui disponível. Então isso fica por conta dos pacientes. O que eu percebo, o que realmente tem acontecido é que alguns pacientes, vamos dizer assim, 40% deles preferem me chamar pelos meios virtuais e outros comparecem munidos dos recursos álcool gel, etc. Né? E que tem funcionado muito bem, porque eu tenho visto que tem produzido e os pacientes têm tido uma certa tranquilidade de encarar esse momento, né? Um momento assim muito importante em que eu estou vendo uma consistência da minha posição, né? Quer dizer, como psicanalista, de garantir um lugar, né? É quase como se você passasse a mensagem: olha, o analista, eu como analista estou aqui para o que der e vier. Claro, eu tenho que exatamente, ser analista não é uma coisa inócua. Não, deu um probleminha aqui, então a gente adapta para ali. Não é isso. Tá? É claro que num risco de vida ou de morte, evidentemente, não há o que colocar. Mas eu acho que a minha posição em relação a isso tem sido coerente e tem dado bons frutos pelo retorno dos meus próprios pacientes, né? Espero que vocês não vão no meu velório morto de coronavírus e dizer, olha, tá vendo? Não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Espero que isso não aconteça, porque talvez esse seja o único momento da minha vida que eu tive que assumir uma posição realmente assim, olha, eu acho isso e vou bancar isso, porque realmente, como você de alguma forma colocou, ser analista não é inócuo. O analista paga um preço e paga o preço de estar ali, entendeu? Porque isso é a grande, vamos dizer, a grande inovação da psicanálise do Freud. O Freud valorizou o encontro humano, né? O que é você encontrar uma outra pessoa e você operacionalizar ali tudo o que acontece naquela relação. A dinâmica, né? Claro. Desse encontro e propiciar isso. Então, não que numa situação emergencial como essa que a gente esteja vivenciando, os recursos da tecnologia, como das redes virtuais, dos atendimentos virtuais, etc., não seja útil, não seja bem-vindo, etc., e a gente tem que usar, e etc., etc. Mas tem muito claro que o que está operando o nosso campo de trabalho, o Freud já operacionalizou esse conceito, que é presente em todas as relações humanas, mas que no encontro analítico ele é realmente operacionalizado, que é a questão da transferência. E isso é muito forte, tem uma força enorme, né? Então, a gente pode pensar também, quer dizer, num caráter mais temporário do uso. Isso, eu acho que sim, né? Mas não aderir e falar assim, bom, agora então as sessões presenciais são totalmente dispensáveis em frente assim ao encontro mesmo, ao corpo a corpo, né? Isso. E aí isso me levantou uma série de questões, para eu estar falando isso, comentando isso com vocês, e claro, não é nenhuma coisa fechada, mas é fruto de uma reflexão e de questões dos meus estudos, da minha prática psicanalítica, que é isso. Realmente, será que precisa a presença física para uma sessão de análise? Então, todas essas questões a gente tem que ter presente, mesmo que a gente... Não vamos fazer a sessão presencial, porque realmente o momento não é propício para isso. Mas ter noção de quanto isso pode implicar realmente no espírito mais genuíno do que seja a psicanálise, né?
Quer dizer... Então, é uma questão que realmente a gente não tem uma resposta única. Não tem uma resposta. Mas que é importante manter a questão em aberto. Eu acho que cada um com a sua ética, com o seu bom senso, enfim, tem que ir se posicionando, né? Mas todo psicanalista tem que ter noção realmente que ser psicanalista não é uma coisa inócua, que você tem que pagar com o preço da sua presença ali. Não sei, pode ser que não, né? Pode ser que daqui a um tempo se veja que não realmente o encontro virtual, realmente, para que o outro, enfim, para que seja uma outra dimensão, seja um outro modelo de ser humano, mas nessa fase de transição. A sua prática clínica não indica isso, né? Não tem indicado, pelo menos nesse momento muito novo da pandemia, enfim, de todos esses cuidados que a gente está tomando, e claro que me considero um cara responsável, enfim, não estou fazendo nenhum tipo de desvario, né, mas estou realmente pagando ali com o que eu acho que foi a minha escolha de ser psicanalista, né, que não é uma coisa, repito, inócua e tal, vai um pouco contra esse clima de exaltação, né, que funciona como um superfaturamento, né, como um gozo a mais em torno dessa desolação mundial que a gente está vivendo, né, mas enfim, a gente como psicanalista tem que marcar uma posição. Então eu tenho visto, pelo menos, que a coisa tem funcionado bem dessa forma, né? Quer dizer, na verdade, né, o fato do sujeito ter essa possibilidade de poder ir na sua análise com todos os cuidados e tal, que requer a situação atual, mas ele tem um lugar que ele ainda pode encontrar um momento, vamos dizer, de que ele possa falar, encontrar com alguém em carne e osso, né? Uhum. Sem dúvida. Que a exaltação venha dele e não venha do externo. Isso. Bom, agora para finalizar, uma pergunta que não quer calar. Qual é o ditado para a próxima edição? Porque essa linha, o ditado é o ponto de inspiração. Então, antes, deixa eu... assim, até todas essas formulações, né? Se a psicanálise realmente necessita desse encontro, desse corpo ali que se faz presente no encontro, né? Eu tenho... Claro, como estou falando aqui, me questionado muito em relação a isso, né? Se realmente é necessário isso, se isso caracteriza a psicanálise, né? Realmente essa dimensão do encontro presencial, concreto ali, até então sim, né? Então sim, né? Porque até eu tenho pensado no Freud, realmente valorizou essa dimensão do encontro, vamos nos encontrar. Então ali tem um corpo a corpo envolvido, né? Então eu tenho pensado bastante nisso. Eu até faço uma formulação assim baseado na matemática, na lógica matemática da regra de 3, sim. Né? Deixo vocês com a questão, né? Se a gente poderia pensar que as sessões virtuais estão para sessões presenciais, assim como o sexo virtual está para o sexo corpo a corpo. Né? É uma questão. E por falar no corpo a corpo, te respondo a pergunta, né? Quer dizer, para o próximo programa eu estou pensando, né, em abordar o tema da procriação, da reprodução humana, que eu acho que é uma coisa fundamental, né? Que eu vejo que tem muito pouco se fala sobre isso, não só na psicanálise, mas, enfim, em relação a outras ciências humanas também, né? Essa questão da procriação, a meu ver, é o ponto mais importante, desculpa, não é o mais importante, mas é o que talvez retrate a maior vulnerabilidade do ser humano, né? Que é o fato de você gerar um outro ser humano, né? Quer dizer, que é o fato de você procriar. E isso traz tanto desdobramento psíquico, né, que eu estou pensando em abordar esse tema no próximo programa. Vai dar E aí eu já pensei até, nesse meu gosto pelos ditados, eu já pensei assim, em titular o tema do próximo programa, é o seguinte: quem tem filho não morre engasgado. Então me despeço de vocês, um abraço a todas e todos, e até o próximo. Espero que vocês aproveitem alguma coisa. Tchau, pessoal.